Então nós vamos fazer uma prece, elevando os nossos pensamentos ao nosso Pai amado, a Jesus, agradecendo aos nossos irmãos, coordenadores desse grupo, agradecemos a esta casa que nos acolhe com muito carinho. Então vamos agradecer ao nosso Pai pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família e por estarmos aqui mais uma vez nesse estudo, onde cada um de nós, com certeza, estamos melhorando um pouquinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrar de todo mal, que assim seja. Então a Silva trouxe para nós o estudo da tarde, né? Vocês já conhecem ela, que ela já esteve aqui, né, Silva? Fique à vontade. Então, boa tarde a todos. Nós vamos estudar hoje a nossa 13ª sessão prática, né, do livrinho do Cohen. Quem gosta de acompanhar na apostila, nós vamos estudar os meios de identificação dos espíritos. Então, Kardec nos explica assim, que escolho na prática mediúnica, assim como a obsessão, a identificação dos espíritos. A identificação total. O que significa isso? Eu saber realmente qual é o espírito que está ali comunicando. Ele fala que é muito complicado a gente saber. E ele vai nos trazer alguns meios, algumas maneiras que a gente pode identificar, né? E eu já vou dizendo para vocês de antemão que é muito complicado você identificar a personalidade, o nome daquela criatura. Se não for quase que impossível a gente saber se realmente quem está comunicando é o seu João Batista, né? A gente pode saber que é um homem bom ou que é um homem ruim. Ruim no sentido de ignorante, de que não aprendeu ainda a fazer o bem. A gente pode perceber se é um espírito feminino ou um espírito masculino. A gente pode perceber as suas qualidades morais. Aí a gente pode perceber. Mas saber exatamente o nome, se aquela criatura é o seu João Batista mesmo, aquele seu João Batista que eu conheci e que eu evoquei, que eu quero conversar com ele, eu não vou ter certezas que é ele exatamente. Eu vou ter indícios que possam provar que seja ele. Por que isso? Porque espírito não carrega carteira de identidade, né? Documento de identidade. Quem falou isso não sou nem eu, é Kardec mesmo que fala isso. O espírito, ele não carrega a sua identidade. E tem mais um agravante, a gente não consegue nem ver o espírito, a não ser quem seja médium vidente. E assim mesmo o médium vidente tem que ter muito cuidado com as visões que ele tem. Porque muitas vezes ele está vendo uma outra vida daquele espírito, ou ele está vendo um quadro que foi plasmado, uma, né, ideoplastia, e muitas vezes não é aquele espírito que está comunicando o que ele está vendo. Então é muito complicado mesmo para o médium vidente falar, não, eu vi, é o espírito dele mesmo. Pode ser o espírito brincalhão e zombeteiro que se disfarçou, vamos dizer assim, devido à plasticidade do perispírito, ele conseguiu fazer com que aquele espírito se parecesse perispiritualmente com o Sr. João Batista, que vai comunicar ali. Então, vocês percebam que é realmente uma matéria muito difícil, essa de conhecer a identidade dos espíritos. Mas a gente pode fazer uma pergunta. É importante a gente conhecer, saber exatamente qual o espírito que está comunicando ali na nossa reunião mediúnica? Na nossa reunião mediúnica no dia de hoje.
na reunião mediúnica que a gente vai fazer hoje em dia. Eu não estou dizendo na época do Kardec, na época que ele estava codificando, que ele precisava saber de onde estava surgindo essas informações. Eu não vou dizer de um Chico Xavier que ele veio com a missão de ampliar o conhecimento espírita. Eu estou falando para nós aqui, do nosso corriqueiro, do nosso dia a dia, em que a gente se propõe a participar de uma reunião mediúnica socorrista, de fazer o socorro espiritual a espíritos sofredores, a espíritos conflituosos. Então, a gente pode fazer uma analogia. Quando acontece um acidente, seja um acidente de carro ou um acidente de saúde mesmo, um mal súbito que uma criatura tem em casa, e a gente precisa chamar o resgate, o bombeiro, o socorrista, ele chega na casa da gente, ele não pede a carteirinha do plano de saúde, pelo menos não deveria pedir, né? Ele com certeza não pede. E ele não pergunta a identidade daquela criatura, ele não pede o CPF, né? Se ele tem CNPJ, se ele tem... Ele não pergunta nada disso. Ele vai estabilizar a criatura que está ali em crise naquele momento. Se for um acidente, ele vai socorrer, se estiver com uma hemorragia, se estiver com uma dor, se estiver num surto esquizofrênico, seja lá o que for que estiver acontecendo, o socorrista ele vai estabilizar da melhor maneira possível aquela criatura, para depois encaminhar para o tratamento, e quando aquela criatura estiver melhor, estiver mais capacitada, aí ela vai se identificar. E muitas vezes demora. Vamos ver. De repente, uma criatura sofreu um acidente, bateu a cabeça, fica com amnésia. Tem gente que fica com amnésia o resto da vida. Física. Amnésia física. Tem gente que fica 3 dias, tem gente que fica 1 hora. Então, às vezes, ele fica perdido, sem saber onde está. Quantas pessoas a gente vê recolhido nas casas de socorro e auxílio, principalmente nas grandes cidades, devido a isso, elas perderam a sua identidade. Né? Então, num primeiro momento, para nós socorristas, porque nós aqui como médios vamos funcionar como socorristas, né? Nós vamos receber espíritos que estão passando por dificuldades graves, então nós vamos oferecer o primeiro socorro, encaminhar para o tratamento que é feito no mundo espiritual, e ali o mundo espiritual vai saber identificar. Para nós, se nós socorremos o João, a Maria, o José, ou se foi o doutor fulano de tal, ou se foi aquela criatura que trabalhava na coleta de lixo, ou se era um eminente escritor, um poeta, para a gente não vai importar. O importante é a gente estabilizar essa criatura. Então, é importante a gente fazer esses parênteses para que a gente possa compreender que, pela dificuldade mesmo de a gente poder identificar o espírito, e outro, pelo que não é necessário a gente fazer essa identificação no nosso trabalho, a gente pode ficar mais tranquilo em relação a isso. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai receber um espírito dito mentor, né? O mentor da casa vai trazer orientação. Tá. Então, a gente tem que prestar atenção. O que o mentor da casa vai falar? Esse é um meio da gente identificar um mentor. Eu não vou saber se é o seu João Marcelino ou se é do doutor Antônio Augusto. Eu estou citando nomes, 2 nomes, porque são os mentores da nossa casa. Né? Doutor Antônio Augusto e o seu João Marcelino, que fez essa casa aqui, encarnado. Ele fundou o Centro Espírita, né? E ele continua trabalhando conosco até hoje. E tem vários outros. Eu não vou saber se é um ou se é outro, mas eu vou saber que é o mentor da casa quando ele vier trazendo informações, ele vier trazendo orientações, e essas orientações são cabíveis pelo meu bom senso, pelo meu raciocínio. Quando eu falo o meu do grupo, da equipe. A gente chega à conclusão que aquele ensinamento que ele trouxe é realmente o ensinamento de um espírito superior. Né? Não vamos dizer de um espírito superior, a gente quando pensa em espírito superior, a gente vai pensar Jesus, os apóstolos. Não, mas um espírito mais superior
do que a gente, na escala espírita. Nós já estudamos escala espírita aqui, né? Então, a gente vê aquela escala espírita, então o espírito mentor que ajuda a Sílvia, ele tem que ser superior a mim. Evidentemente que ele não tem que ter a categoria mais elevada para ele ser um espírito que vai me ajudar. Porque eu preciso de um espírito que seja um pouquinho melhor que eu, para ele poder me ajudar a caminhar. Os espíritos superiores mesmo têm outras coisas a fazerem, né? Então, o espírito mentor, ele tem que estar mais elevado um pouco. Então, quando ele vier trazer as suas informações, as suas orientações, a gente reunido em grupo, o bom senso vai nos dizer, não, o que ele falou realmente tem propósito. Está dentro da nossa linha de trabalho. Realmente, as palavras que ele trouxe são palavras elevadas, né? Eu não estou dizendo vocabulário elevado, eu estou dizendo palavras de profundidade, de forma elevada, né? De conteúdo. Porque muitas vezes ele vai falar através de um médium que é iletrado. Muitas vezes pode acontecer. Então, o médium, ele vai dar o colorido seu próprio. Então, ele vai falar à sua maneira. Muitas vezes, o português que o médium está falando ali tem incorreções. Mas a profundidade do que ele está falando, a essência, é elevada. Não é? Então, a gente vai perceber, fazendo essa análise, esse é um meio confiável da gente reconhecer a identificação dos espíritos, no sentido de perceber se é um espírito superior, se é um espírito sofredor, se é um espírito brincalhão. Quando a gente fala espírito brincalhão, é fácil também, porque o brincalhão, ele se entrega facinho, né? Ele quer fazer piada. Se a gente lê na escala espírita, a gente vai perceber que o espírito brincalhão, o zombeteiro, é aquele espírito que quer brincar, é um piadista, né? Então, ele vem falando coisas que logo a nossa razão, o nosso raciocínio, percebe que ele está brincando com a gente. Então, é fácil da gente perceber esse espírito. Basta a gente prestar mais atenção no que ele está falando. Perigoso é aquele espírito fascinador, aquele espírito pseudo-sábio. A gente lembrando na escala espírita de novo, é aquele espírito que tem o intuito de nos enganar, de nos tirar do caminho evolutivo, nos tirar do nosso caminho, da nossa trajetória. Esse espírito é mais complicado. Então, a gente precisa, mais uma vez, se armar de bom senso, sempre em grupo, viu, gente? Porque em grupo, um percebe o que o outro, às vezes, não percebe. E vai avaliar aquelas orientações que, à primeira vista, a gente pensa que realmente é uma orientação de um espírito superior. Mas nas entrelinhas, no que ele vem falando, talvez na segunda, terceira ou quarta comunicação que ele vem trazendo, ele se trai. Ele se trai. E a gente percebe que nós estamos sendo vítimas de uma obsessão por fascinação. E isso ocorre com os médiuns, com os grupos, às vezes grupos inteiros. E eu gosto muito de trazer uma experiência que eu aprendi no primeiro COEM que eu fiz. Era uma senhora que ela estava vindo uma jovem senhora, ela estava vindo da cidade de Uberaba. Ela estava mudando para Franca, mudando a sua vida toda, o seu trabalho. Para Franca, ela havia se separado recentemente do seu esposo e estava vindo para cá, iniciando a vida do zero, né? E começou a frequentar o nosso COEM, lá, em outra casa espírita que não essa. E ela disse assim que lá em Uberaba, ela participava com mais 16 casais. Não, mais 8 casais, eram 16 pessoas. Né? Eram bem situados na vida, médicos, advogados, engenheiros, e eles resolveram montar um grupo para estudo e foram estudando durante anos, né? E foram trabalhando, ajudando, fazendo assistência social. De repente, fizeram um plano de montar um hospital espírita, hospital mesmo, porque eles eram médicos, tinham acesso, que pudessem, né? Então, o trabalho deles era todo muito sério. O trabalho deles era tudo muito embasado em tudo que a gente conhece a respeito da doutrina espírita.
E eles recebiam o espírito mentor da casa e passava orientações, e ele começou a falar de civilizações antigas, que a medicina era muito avançada na época deles, essa civilização antiga, e que ele ia passar algumas orientações para poder ajudar nesse hospital que iria ser diferenciado, e que ele ia passar o mapa da cidade, que era muito importante para eles entenderem como era essa cidade, para eles depois. E foi nessa conversa com eles, e eles achando que era sério realmente. Até que um dia ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos o espírito passando esse mapa, passando essas informações. Aí um deles, depois de 3 anos, gente, pessoas cultas, letradas, que conheciam a doutrina, perguntou para o espírito, mas já faz 3 anos que você está falando isso, não acaba nunca de você falar. Aí ele falou assim, não, vocês têm que ter paciência, porque eu estou passando o mapa em escala real. Aí ele começou a sorrir. Vocês imaginam passar um mapa de uma cidade em escala real, né? Ele estava brincando com aquelas criaturas. E durante esses 3 anos, foram acontecendo problemas entre eles, problemas financeiros e de alguns casais se separaram, tiveram briga entre eles, se dissolveu esse grupo, e ela chegou a indagar, mas por que a espiritualidade permitiu que acontecesse isso com eles? Se eles estavam assim, tão com boa vontade, imbuído de fazer um trabalho bom, né? E quando veio para cá, ela recebeu uma orientação de um espírito que ela não conhecia, que eles estavam sendo tomados pela vaidade, aquele grupo. Eu não sei quem são, não sei quem, por isso eu conto, então não estou dizendo o nome. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente tem muito boa intenção, mas a gente há que se vigiar, para ver se não existe uma ponta de vaidade, uma ponta de orgulho, ou de qualquer um desses vícios, para a gente ser enganado. E eles também não perceberam essa identificação desse espírito, né? Que esse espírito estava brincando com eles, pessoas sérias, mas eles tinham lá suas dificuldades, né? E eles foram pegos nesse caminho. Então, o Kardec fala que é um dos maiores escolhos, quer dizer, uma das maiores dificuldades, a gente perceber que espírito que é que está comunicando, a gente se identificar que espírito está comunicando. Por isso que a gente tem que se vestir de humildade, né? Não importa se é o espírito do Dr. Bezerra, não importa se é o espírito de Eurípides Barçanufo, não importa se é o espírito de Sr. José Marques Garcia que veio trazer a orientação. O importante é o teor dessa orientação. Quando nós começamos a trabalhar mais de perto com esse mentor que nos dirige agora, o Antônio vai lembrar. Ele chegou, era um espírito enérgico no sentido assim, de muito positivo, né, de muita força, e ele disse só o seu nome. Antônio Augusto, um nome comum. A gente não sabe mais nada dele, a não ser que ele foi um médico. Se foi na Bahia, se foi no Rio Grande do Sul, se foi infectologista, isso, aquilo, não importa. Porque o espírito superior, ele não se prende a títulos. A gente sabe que ele é médico porque ele trabalha no hospital. Não é? E ele mostra para a gente que ele é médico, mas a gente não sabe. Na última vida que ele tomou esse nome, mas ele pode ter sido José Agricultora, Maria Doceira, e ele veio acumulando experiências para chegar até nesse momento poder exercer esse trabalho. Não é? Então, é nesse sentido que a gente comenta com vocês. A dificuldade. Kardec fala ainda, aí é Herculano Pires que fala, que pedir ainda uma identificação material é muito mais complicado. Mas no tempo da codificação, fazia-se essa identificação material. Na época da Kate King, quem estudou o Espiritismo sabe que fazia aquele molde na parafina, né? Então fazia o molde da mão, o molde do pé do espírito que estava comunicando. E tinha até impressão digital.
Mas hoje em dia a gente não faz mais esse tipo de experiência. E mesmo naquela época as pessoas viam e diziam que era fraude. Não adianta só ver para crer, precisa crer para ver, não é? A gente precisa acreditar, porque muita gente falava que aquilo era fraude, apesar de tudo isso. Outra coisa que ele fala também, aí Kardec que fala, que também a gente pode observar a assinatura do espírito, né? Para a gente identificar se aquele espírito é. Mas ele também fala que é complicado, porque não é todo médium que consegue fazer a mesma letra do espírito que está comunicando. A gente sabe que o Chico Xavier algumas vezes fazia isso. Conseguiu se provar a assinatura de alguns espíritos comunicantes, com um grafologista mesmo. O cara, o cientista que verifica, né, a grafotécnica ali, ele percebeu que era e conseguiu-se até mesmo um julgamento, né, com juiz mesmo, absolver uma criatura devido à assinatura da pessoa que tinha sido morta, né, dizendo que ela não tinha sido morta por aquela criatura, que tinha sido um acidente. Então, a gente sabe que o Chico Xavier fazia isso, mas Chico Xavier foi um. Deve ter mais uns 2 ou 3 que deve fazer por aí, que está escondidinho, a gente nem sabe. Então, também a gente não pode tomar a letra da comunicação escrita. Ah, não é a letra do meu filho. Como é que você fala que é meu filho? Ele não é a letra do meu filho. Então, como que você fala que esse espírito é do meu filho? Então, leia a comunicação. O que é que esse espírito está contando? Ele conta algum fato relevante que só você sabia? Que só a família sabia? Ele cita algum nome de um parente que nem você sabia, que já estava lá desencarnado? Porque quem lê os livros de Chico Xavier, aquela coleção que ele fez, daquelas cartas que ele, voltei, somos 6, né? Daquelas cartas que ele escrevia, que ele recebia e passava para as criaturas, teve até o filme As Mães do Chico Xavier, né? Acontecia isso. Às vezes ele trazia a psicografia e contando quem me recebeu no plano espiritual foi a avó Mariazinha. Mas que vó Mariazinha é essa? Nem conheço. Quem será? E você vai pesquisar na família, era uma vozinha distante que faleceu, tal, e ela morreu assim, assim, desse jeito. Então, como que ele ia saber? Então, existem alguns detalhes que a gente pode assegurar, né? Às vezes, a gente fazendo Cohen, a gente se defronta com algumas dificuldades. Esse ano mesmo que passou, um desses Cohens aí que passou, às vezes a gente recebe comunicações de espíritos que desencarnaram mais recentemente. E aí as criaturas do Cohen querem saber se são seus parentes, ou então recebem a informação que são seus parentes. E eles vêm perguntar para a gente, será que é verdade? Aí a gente fica numa saia justa, fala assim, obrigada. Aí o que a gente orienta? Vamos usar o bom senso. O que esse espírito está falando para você? Ah, não, ele fala generalidades. Ele não fala nada. Pode ser e pode não ser. A gente fala para ele, mas eu queria ter certeza. Nós não vamos conseguir ter certeza nenhuma, porque ele não falou nenhuma característica pessoal que você pudesse identificar. Você sentiu que você sentiu seu coração aliviado? Eu acho que eu tenho quase que certeza que era. Então vamos falar que é. Se não é um espírito que veio trazer conforto a você. Talvez um espírito amigo seu, um espírito amigo da casa que está achando que você está precisando desse conselho. Agora, se não serve para você isso, você vai ter que esperar uma carta em que o espírito traga particularidades. Porque só assim a gente vai conseguir saber se sim ou se não. Muitas vezes o espírito vem comunicando, falando. Aí a gente fala assim, como que você observou esse espírito? Ele tem o mesmo traço de personalidade? Porque muitas vezes não é escrita, né? É falada. Ele tem o mesmo traço de personalidade? Era um espírito alegre, brincalhão, e de repente chega triste, estranho, né? Você reconheceu nele aquela criatura, né? Você reconheceu? Então, é nesse sentido que o Kardec fala para a gente.
para a gente ter essa análise. A gente fala fria, mas não é fria. É a gente tomar uma certa distância, não se deixar envolver pela emoção e saber fazer essa análise. O que esse espírito está trazendo? Porque, como eu disse lá no início, Kardec falou que ele não tem a carteirinha de identidade. Então, a gente pode ser enganado, sim, por espíritos brincalhões e zombeteiros. Então, cabe a nós não nos deixarmos ser enganados. Cabe a gente não fazer isso. Quando são espíritos particulares, nossos particulares. E se são espíritos mentores, a gente não permitir que eles se emiscuem nos nossos trabalhos da casa espírita. Aí já é mais para o dirigente, né, que trouxe lá uma informação estranha. Aí a gente tem que também tomar esse cuidado. E a gente está sempre analisando todos esses textos que nos chegam, essas comunicações que nos chegam, pelo crivo que Kardec falou. E o Kardec deixou 17 instruções para a gente saber que espírito é esse que está comunicando. Ele fala o seguinte, para a gente olhar primeiro o conteúdo, para a gente olhar depois como você recebeu isso, qual que é a forma que você recebeu isso. Ele fala assim, se foi de espírito superior, observar se o conteúdo ali é superior. Se o que ele está trazendo ali, de fato, traz alguma contribuição, ele fala. Ele fala assim, e para saber se é um espírito superior, se ele não está lisonjeando o grupo, esse grupo está trabalhando muito, vocês estão trabalhando demais, vocês estão ótimos, vocês estão no caminho. Espírito superior não fala isso. Espírito superior nos incita a sempre trabalhar mais, sempre buscar mais. Ele às vezes fala, vocês estão no caminho certo, mas perseverem mais. Né? Ele não vem trazer, ele não enche a nossa bola. Porque ele sabe que nós temos uma grande dificuldade, que é a vaidade. Então, ele não faz isso com a gente. Ele não conta segredos. Espírito não conta segredo. Quem roubou o anel foi o fulano. Né? A gente está brincando assim, mas, por exemplo, quem fez... Ele não vai... Ele tenta velar o mal. Ele sabe que o mal existe, mas ele não é dedo duro. Vamos dizer assim, brincando. Né? Então, ele não se ocupa disso. Então, a gente tem que prestar atenção muito. Por isso que quando a gente estudou a escala espírita, e se vocês se lembrarem, a gente estudou 2 vezes a escala espírita. Porque a gente tem que conhecer os espíritos na escala espírita. A gente saber que tipo de espírito a gente está lidando. Se a gente pode acreditar ou não. É nesse sentido que a gente estudou a escala espírita. Por isso que eu comentei com vocês. Eu comentei no grupo da noite, né? Então, a gente sempre comenta com vocês para vocês prestarem atenção e lerem bem em casa a escala espírita. Porque a gente vai trabalhar com esses espíritos e a gente precisa conhecer os diversos graus de espírito para a gente poder manter um diálogo produtivo e não se deixar enganar. Então, é nesse sentido que o Kardec traz para a gente a respeito da identidade dos espíritos, para a gente não se prender a nomes. E ele fala muitas vezes assim, que às vezes a gente querer ilustrar o nome, a gente médium, né? Querer ilustrar as nossas comunicações com algum nome, principalmente se é um nome importante, vai mais da vaidade do médium do que da necessidade do espírito comunicante. Porque ele imagina assim, que se o espírito que está comunicando por ele, mesmo inconscientemente, é elevado, automaticamente ele também deve ter lá uma elevaçãozinha, porque ele está recebendo o espírito do Dr. Bezerra, ele deve ter merecimento. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a vaidade, porque esse é uma pedra de tropeço mesmo para nós médiuns. Né? A gente sabe, a gente tem que ter a certeza que a gente é instrumento, a gente é colaborador da espiritualidade, mas a gente não pode nada sem a proteção e o amparo, porque a gente está mexendo com forças, com inteligências que a gente nem sequer enxerga, para poder ver se a gente pode olhar olho no olho e ver se está falando certo, para a gente ter essa análise assim, né? Então, a gente tem que ter essa humildade e saber que a identificação
do nome, a identificação específica daquele espírito é quase que impossível, né? A gente tem que fazer mesmo uma análise muito profunda, baseando nesses princípios. Se ele te trouxe alguma coisa relevante, alguma coisa que só você sabia, dá para você acreditar um pouquinho mais do que se ele falar de generalidades. Eu não esqueço uma vez que eu fui numa palestra do Dr. Cleomar, lá na Esperança e Fé. E ele fala sempre sobre mediunidade, né? E ele estava numa semana do livro espírita. E ele estava falando assim que ele recebeu um dia uma mensagem do espírito de um filho dele, natimorto, né? Não, natimorto não, que morreu com 1 mês de vida. Ele teve um filho que ele não conseguiu manter na vida aqui, né? E que ele falava que era ele. Ele falou, senhora, como que eu ia acreditar que aquele espírito era meu filho? Ele tinha 1 mês de vida. Como que eu ia saber se ele era meu filho ou não era meu filho? Aí ele disse assim, que eu só me convenci quando ele trouxe desenhado no papel o monograma que a esposa dele desenhou nas fraldas do bebê. Então, se não era o bebê, o espírito que naquela época era bebê e que certamente retomou a sua consciência, era alguém muito conhecido dele, que trazia uma mensagem de conforto, dizendo que aquele espírito estava bem, né? E, de certo, era uma dificuldade que o casal tinha com aquele filho. Evidentemente que essa mensagem foi na época que a criança desencarnou, não agora, né? Então, ele disse assim que ele pôde acreditar um pouco mais. Quer dizer, então, são particularidades que, às vezes, nos remete mesmo a acreditar, né? Eu acredito por conta disso, ou por conta daquilo outro, igual as mães do Chico Xavier. Como que eu não vou acreditar que é meu filho? Ele está contando uma coisa que ele falou só para mim. Então é ele, né? Mas no nosso cotidiano aqui, na nossa prática mediúnica, isso não vai ser importante. Porque nós vamos receber espíritos sofredores. E se alguma vez, porventura, nós recebermos algum parente, amigo nosso, se ele quiser ser identificado e nós acreditarmos, ele tem que trazer alguma particularidade que vai nos convencer. E se for para nos convencer, ele trará, com certeza. E eu digo para vocês também que não é muito fácil a gente receber mensagem assim todo dia, viu? Dos parentes, porque aqui também não é um correio do além. Às vezes a gente recebe quando a gente está necessitado. Ou o espírito está necessitado. Não é todo dia, não é toda hora, porque a gente está no centro espírita, que a gente vai manter essa comunicação estreita com os nossos queridos que já se foram. Então, é isso que eu tinha que trazer. A semana que vem a gente continua no assunto, né, falando da necessidade de identificação desse espírito, e a gente pode conversar um pouco mais.